Oiê! Então, vamos lá conhecer a nossa planilha para gerar orçamentos de uma maneira muito prática, muito rápida. Então vamos lá. Quando a gente clicar no link, a primeira coisa que vai aparecer é isso aqui, ó, Sugestão. E esse aqui é uma breve explicação de como que funciona a nossa planilha. Então nós temos ali, configure seus custos fixos, tá? A gente vai configurar tudo, aluguel, tudo o que você paga, né, enquanto você trabalha. Então, assim, papelaria, que mais? Luz, água, energia, internet, telefone. Se você se você não trabalha de casa, você gasta combustível, né, para ir até o escritório. Então, tudo isso entra em custos fixos, tá? Depois a gente vai ter o somatório, pra gente entender quanto que vale o valor do nosso escritório e o valor da nossa hora, tá? A gente consegue montar os orçamentos, porque depois, antes de tudo isso, em configurações, nós vamos configurar também o tempo médio que a gente gasta para fazer cada projeto, tá? E isso tudo, configurando uma vez, você pode deixar isso salvo, mas se você quiser, você pode fazer várias outras configurações também, gerais, para gerar seus orçamentos, tá? Você pode sempre mudar também essas configurações quando você for gerar os orçamentos. E depois você consegue exportar isso. Então, essa primeira parte, ela tá explicando de uma maneira muito sintética mesmo como que funciona esse programa, tá? Aí você pode apertar não mostrar novamente, começar, mas antes de começar agora, olha que legal, você vem aqui, ó, instalar como aplicativo. Se não aparecer nessa parte aqui de baixo, de instalar, ele vai aparecer aqui, ó, é a mesma coisa. Se você clicar nesse botãozinho lá em cima, ó, de instalar, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, instala, aí você dá OK, tá? Ó, o que ele fez, ele vem direto pro computador, ó. Aí aqui, ó, vou pôr pra começar, mas se eu fechar, olha só. Ele tá aqui no computador, ele vem direto pro desktop. Então, eu posso clicar duas vezes aqui, ou o meu, ele já vem automaticamente aqui pra barrinha. Se eu não quiser, eu posso desafixar. Não, é desafixar da barra de ferramentas, né? Se não, eu deixo fixado, porque eu acho que é super útil. Vocês vão ver que é muito útil, então eu acho bem bacana. Vamos lá. Vou configurar junto pra vocês entenderem como funciona. Então, aqui, configurações do escritório. Você vai preencher uma única vez, né? Porque, a não ser que você mude de escritório, a não ser que o aluguel aumente, por exemplo. Então, assim, tudo que. Ou você vai comprar um curso novo, uma formação nova, vai investir em alguma coisa no escritório, você já insere ela aqui. Porque se é um custo fixo e você vai pagar isso mensalmente, você tem que colocar aqui pra gente ter um cálculo real, né, dos orçamentos pra você poder receber o que realmente vale o seu projeto, né? Então, assim, por que eu criei essa tabela? Porque eu percebi, com o plugin do Temporiza, do SketchUp, eu percebi que o que mais falta nos profissionais é a gestão do escritório. Então, a maioria não tem noção de calcular. Tem muita gente que até hoje não sabe calcular por hora, não sabe quanto vale a hora de trabalho real. Então, essa planilha resolve isso. E aí, com esse valor que você gera aqui nela, você já joga isso lá no SketchUp, no Temporiza, e ali você vai ter um valor real do seu trabalho, entendeu? Então a gente não tá mais trabalhando com cálculos invisíveis ou com alguma coisa assim no chute, não. É tudo com muita precisão. Lógico, é uma média, porque projetar não é simplesmente pegar. Não é montar um Lego, por exemplo, que você tem lá como que faz, como que vai ficar. Não. Projetar é criatividade, tem dia que a gente tá criativo, tem dia que não. Só que com essa base, a gente consegue ser mais fiel aos nossos valores e a gente consegue fazer análises precisas. Então, por exemplo, eu sei que eu gastei muito tempo em um projeto, então eu tive uma perca, né, no lucro desse projeto, mas agora eu já sei que para um projeto daquele gênero eu gasto mais tempo, então no próximo eu vou cobrar um pouco mais, entendeu? Eu vou acrescentar um pouco mais de horas. Então, assim, eu vi que faltava muito essa gestão, por isso eu criei essa planilha para ajudar ainda mais. E assim, eu nem sei se eu tô ajudando ainda mais. Eu acho que isso aqui, gente, eu pagaria tranquilamente muito dinheiro pra ter algo assim, porque resolve a vida, adianta muito o serviço, porque vocês vão ver que é muito fácil fazer orçamento agora. Então vamos lá. Custos fixos mensais. Eu vou fazer assim, aleatório aqui, vou colocar aqui, ó, vamos supor. Outra dica que eu tenho que dar muito importante, mesmo se você trabalha da sua casa, tá? Eu te aconselho a sempre ter custos fixos. Tem mentores, eu já participei de várias mentorias. E tem mentores que dizem que é legal você ter sempre um custo fixo, mesmo que seja o mínimo. E tem mentores que dizem, não, aproveita que você não tem esse custo, você não paga aluguel, você não paga nada, porque você tá trabalhando de casa, às vezes trabalhando na casa dos seus pais, você não ajuda em nada ali. Então, aproveita esse momento para você poder cobrar menos nos projetos. Eu acho muito injusto. Não só injusto com outros profissionais, porque o seu valor com certeza vai ser muito mais baixo do que um outro profissional que paga um aluguel, que paga um lugar para trabalhar, né? O seu custo vai ser muito mais baixo. Mas tem um problema muito grande, que é o que eu mais levo em consideração. Se vocês não inserem esses custos fixos e amanhã vocês mudam para um escritório, olha a diferença de valor que vocês vão ter, porque vocês vão ter que acrescentar tudo que vocês não tinham antes, que vocês não pagavam antes, e vão ter que colocar ali depois, que aí no escritório você vai pagar aluguel, ou você vai pagar a mensalidade da compra, o financiamento, não sei. Você pode ganhar também, mas querendo ou não, depois você vai pagar energia, você vai pagar água, você vai pagar internet, você vai pagar software, você vai pagar cal. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Os custos, vocês vão ver que não são poucos. Então, eu aconselho, mesmo que trabalhando de casa, insira custos mínimos. Eu costumo trabalhar com 30%. Então, por exemplo, na sua casa, seus pais pagam aluguel, ou vocês dividem aluguel. Pega 30% disso, faz de conta que é do seu escritório. Então, 30% da água, 30% da energia, 30% do aluguel. Eu trabalho com isso. Por quê? Numa manhã, quando você resolver mudar para um escritório, ou mudar para alguma outra estrutura, seu preço não vai subir assim, do 0 para 100 de uma vez. Ele vai dar uma escalada, entendeu? Então, eu acho justo, assim, justo com outros profissionais também, né? Você entra mais na média ali. Porque eu acredito que ter uma média
é importante porque nós nos ajudamos do meio, né? Senão fica aquela briguinha, que ele cobra muito barato, que ele cobra muito alto. Então, assim, não que tem que ter essa média, mas eu falo assim, não arrisca, né? Porque tem profissionais e profissionais, né? Então a gente sabe disso. Mas, enfim, esse é outro assunto, mas eu achava importante falar o meu ponto de vista, tá bom? Vamos lá, vamos fingir aqui. Colocar aluguel 500, condomínio 200, IPTU, não sei, 100, contabilidade mais 200, material do escritório, vamos pôr 100, internet 50, água 50, luz 200, que eu sei que não tá barato, 100. O CAL também não tem ideia de quanto tá o CAL, que eu não tô pagando CAL, já tem um bom tempo, porque eu moro na Itália, tá, gente? Então, eu trabalho com projetos aqui. Licença, vamos colocar ali uns 300 de licença, site 60, telefone, vamos pôr uns 80, seguro 130, marketing uns 400, hospedagem e e-mail, tá, vamos pôr junto, treinamento, vamos deixar assim. Isso aqui, essa parte é interessante. É bom você deixar um valor ali também, por exemplo, em treinamento. Pode ser que eu não faça, mas eu acho interessante sempre deixar alguma coisa ali de algo que você pode utilizar no futuro. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Aí tem outras opções que eu posso adicionar ali. Então, por exemplo, eu sei que uma vez no ano eu vou na Expo Revestir. Então, eu tenho que separar tanto para ir mensal, quanto que isso dá. Então, vamos supor, sei lá, eu tenho que separar 5 mil para ir na Expo Revestir. Quanto que dividindo por 12, quanto que dá? E eu posso acrescentar esse valor como custo fixo. Aí eu quero levar todo mundo do escritório. Quanto que fica? Tudo isso é interessante já inserir aqui em custo fixo, porque aí você tem uma previsão, né? Você sabe que aquele dinheiro que vai sobrar ali, você vai guardar aquela parte para cada fim que você deseja. Então, eu tenho lá, eu quero para Expo Revestir, eu quero fazer uma viagem com o escritório, tudo isso tem que estar incluído aqui, tá? Isso é importantíssimo. Vamos colocar 300 de curso, tarifa bancária não tem ideia, vamos por 40. Acho que nem isso tudo não, 40 é muito, vamos por 10. Café tá um absurdo, né? Vamos por 60, acho que é mais. Mais uns 300 de gasolina, computadores. Isso aqui vocês vão preencher também de acordo com o que vocês têm, tá? Eu tô preenchendo só pra vocês verem, tô inventando aqui. E aí eu posso acrescentar, se tem alguma coisa desses que vocês não pensam de utilizar, vou colocar aqui, por exemplo, Expo Revestir. E vamos fingir aqui que eu vou gastar. Gente, tô por fora de valor do Brasil, viu? Vou colocar 5 mil pra ir, dividido por 12, 416. Então, vou pôr 420 aqui, ó. Só clicar fora, tá? E se eu quiser adicionar vários outros custos, eu posso adicionando aqui, tá? Agora, a gente vai colocar o custo da equipe. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe, né? Eu tenho aqui, sei lá, um arquiteto júnior, eu venho aqui, ó, pra selecionar quem faz parte da equipe. Eu clico aqui primeiro. E aí, eu vou colocar o custo mensal, tá? Aqui, a gente já tem também dividido assim, ó. A gente já tem esses, que é arquiteto-diretor, arquiteto júnior, estagiário, estagiário 1, estagiário 2, tá? Mas eu posso adicionar outros cargos também, outros membros da equipe, se eu tiver, tá? Eu clico aqui, eu vou colocar o nome do cargo, o valor dele, e aqui eu deixei 6 horas e 3 horas. O que significa isso? Normalmente, nós trabalhamos 8 horas diárias, né? Uma pessoa formada já, o arquiteto júnior, o arquiteto-diretor, o coordenador, o normal seria 8 horas diárias. Porém, todo mundo sabe, eu espero que saibam, ninguém trabalha 8 horas diárias, a não ser eu. Eu acho que gente, quando eu pego pra trabalhar, tipo assim, eu foco muito. Isso é ruim pra mim, porque eu esqueci de ir até no banheiro. Mas enfim, porque depois que eu virei mãe também, todo o tempo que eu tenho pra produzir, eu tento produzir. Então eu produzo ao máximo, não, eu esqueço do resto do mundo. Enfim. Então assim, mas o real é que de 8 horas é comprovado que a pessoa que trabalha 8 horas, ela só é ativa mesmo, ela é produtiva mesmo 6 horas, não mais do que isso, tá? 2 horas do dia você perde praticamente, uma pessoa que trabalha, normal. Então, praticamente ela trabalha 6 horas. Então, aqui, eu já estou considerando as horas produtivas reais. Então, para quem trabalha 8 horas, eu coloquei 6 horas produtivas. Para quem trabalha 4 horas, que seria o estagiário, eu coloquei 3 horas produtivas. Então, a gente sabe que o valor da hora é aquele e que essa pessoa tá trabalhando aquela quantidade de hora ali, tá bom? Então, vamos lá, vamos supor, o arquiteto diretor, ele tá ganhando, não sei, 3.500, tá? Aí ele já me dá o valor da hora, ó. O arquiteto júnior, 1.200. Um estagiário, vamos pôr 800 e o outro estagiário 800 também. Aí, por exemplo, eu quero adicionar um membro, eu vou colocar aqui coordenador de projetos. E eu vou colocar que ele ganha 2.200. Tá? 6 horas. Ok. Aí, aqui, essa parte é super importante e eu preciso que vocês vejam com a parte de contabilidade de vocês exatamente. Por quê? Aqui, a margem de lucro, você pode controlar ela. Então, assim, uma margem mínima para um projeto de arquitetura, tá? Mínima, é 30%, tá? Para você começar a ganhar, mas é dali para cima. Aí, o que a gente tem também aqui, ó. Nos impostos, você vai ter que pesquisar com o seu. Porque depende do tipo de empresa que você tem. Você vai falar com o seu contador para você ver qual que é o tipo de imposto. Normalmente é de 15% a 18%, tá? Mas você precisa ver com o seu contador sobre isso. Margem de negociação, o que é isso? Se eu quiser dar um desconto. Aí eu já deixo aqui os 5% ou 10%. Eu não gosto de trabalhar com desconto, mas eu deixo sempre os 5% aqui. Taxa de cartão, se você for passar cartão, se não tiver, zero. Esse é legal, ó. Adicional de complexidade. Então, aqui é um porcentagem também. O que você vai fazer aqui? Se você você conversou, já fez o brief com aquele cliente, você achou que ele é meio complicadinho, você pode colocar de 10 a tantos mais por cento. Você vai aumentar um pouco a complexidade do projeto, porque você sabe que o cliente vai pedir revisão. A gente já sente ali no brief, né? Então, aqui você pode aumentar isso. E a margem de segurança também, eu sempre gosto de deixar de 10 para mais por cento, porque ali a gente vê se o cliente, tipo assim, uma segurança, aconteceu um imprevisto, alguma coisa, o projeto está demorando mais do que o normal, uma reforma, por exemplo, você pode colocar uns 20, 30%, tá? Para isso aqui.
Então, assim, essa parte é onde a gente consegue regular pra gente poder regular o nosso orçamento, tá? No final. Então, se eu precisar, eu posso diminuir ali um pouco o lucro, por exemplo, eu posso diminuir a margem de segurança, se às vezes ficou muito caro. Então, é ali que eu vou trabalhar e vou mexer. E tem uma outra parte que a gente vai mexer também, que é na parte de quem vai projetar, vocês vão ver que dá muita diferença no orçamento. Ó, essa parte é legal. Essa aqui, gente, vocês precisam do Temporiza. Porque se vocês não sabem exatamente o tempo que vocês gastam em cada ambiente, é aqui que a gente vai colocar a quantidade de tempo médio por ambiente. Então, já deixei aqui configurado, por exemplo, sala de estar, sala de jantar. O tempo, tipo assim, isso aqui são horas, tá? Então, sala de estar, vou colocar mais ou menos 12 horas, 20 horas. Acho que eu posso até aumentar, né? Vamos pôr 16. Sala de jantar, 10. A cozinha demora muito. Vamos pôr ali umas 25 horas, por exemplo. Quarto de casal, 14. Simples, 10. Banheiro, 8. Closet mais, né? Tem muito detalhe também. Lavanderia, 6. Não, lavanderia, 8. Um home office. Enfim. Vamos, aqui, vocês vão adicionar as horas que vocês gastam, ou a média de horas que vocês gastam por ambiente, tá? E se eu quiser, eu posso adicionar também outros ambientes aqui. Por exemplo, eu tô fazendo um hotel, então eu vou colocar recepção. Meu teclado é em italiano, ele não tem os acentos em português. E aí eu vou colocar recepção, eu vou gastar 20 horas nela. Aí eu quero adicionar outra coisa, sala de reunião. E a sala de reunião eu vou gastar 10 mesmo, tá ótimo. Aí eu venho aqui, ó, e salvo as configurações. Quando eu clico aqui em somatório, olha lá o que ele me dá. Ele já me dá o custo fixo mensal. Eu sei que meu escritório, sem equipe, hein? O meu escritório, para funcionar, eu tenho 3.780 mensal para pagar, para ele funcionar. Mas com equipe, custo total com equipe, eu tenho 12.280. Ou seja, eu tenho 12.280 para pagar mensal. Se eu não fizer nada, tá? Eu tenho que pagar isso aqui. Aí ele já me dá o valor da hora do escritório, ou seja, o escritório sozinho, ele vale, por hora, eu tenho que pagar 7,88 por hora. E o valor dele com a minha equipe é 25,58. Esse é o valor que a gente vai utilizar lá no plugin, tá? Quando a gente estiver trabalhando. O nosso projeto, ele vai ser calculado de acordo com o valor da hora do escritório e a hora da equipe, tá? Isso vai dar o valor do nosso projeto. Aí eu venho aqui, ó, se eu quiser, eu copio a hora, ok? Vou copiar, e vou lá no meu plugin do Temporiza e colo lá o valor da hora exata, tá bom? Aí, aqui ele me dá também, ó, o arquiteto diretor, que trabalha 6 horas diárias, de segunda a sexta, no caso, são 120 horas mensais. Esse é o valor dele e esse é o valor da hora do arquiteto diretor. Então, a equipe com o valor do escritório, tá? Aí aqui ele me dá de novo custos fixos, custos da equipe e o total geral mensal. Esse é o valor que eu vou pagar no escritório mesmo se eu não tiver feito nenhum projeto, tá? Aí, tem uma coisa muito bacana, que depois que eu inseri todos esses dados aqui na configuração, se eu vier aqui em cima em metas, gente, isso aqui ficou um show, um chuchu. O que eu posso fazer? Eu vou colocar parâmetros aqui. E as metas, elas servem para nos auxiliar, né, a correr atrás do que a gente precisa para manter o escritório, né, ou para melhorar, né, principalmente para melhorar, para a gente crescer. Então, o que eu tenho aqui? O valor médio do projeto. Então, por exemplo, vamos supor que normalmente, meus projetos têm um valor médio. Ou você vai somar todos eles e vai dividir pela quantidade de projetos, você vai achar um valor médio. Então, por exemplo, vamos supor que eu feche projetos de 10 mil. E eu quero ter um lucro, né, uma média de lucro ali, de cada projeto, de, sei lá, talvez 3 mil é muito, vamos pôr 2 mil de lucro, né? Então, ele vai me falar quantos projetos eu tenho que fazer. Ó, aqui, ó. Se eu fizer 3 projetos, eu tenho 30 mil, tirando os impostos e taxas, que são 15 mil, me sobra uma receita líquida de 15 mil, e o meu saldo, depois de tirar tudo que eu tenho de pagamento, eu sobro com 2.720. Então, aqui eu atinjo a minha meta, que eu tenho um lucro de 2 mil. Mas, se eu quero melhorar ainda mais, ele me dá todas essas métricas, ó. Se eu fizer 40 mil, ou seja, se eu fechar 4 projetos mensais de 10 mil cada um, se eu fizer 40 mil, 20 mil de impostos, aí eu sobro com a minha receita de 20 mil, menos os 12.800 dos projetos, do valor do escritório, eu tenho 7.720. Então, eu tô acima da meta. Tudo isso aqui pra baixo, eu já tô acima da meta. Então, assim, eu achei que ficou muito bacana pra gente conseguir ter essas métricas, né? E ajuda a gente a correr atrás do que a gente precisa pra fechar o mês bem, pra gente ter as metas corretas. Agora, vamos pra parte mais legal, que eu venho aqui em orçamento. Eu clico lá em cima, orçamento, e eu venho aqui, ó. Vamos supor, vou colocar aqui Priscila e Francisco. Aí, eles vão fazer uma casa com 120 metros quadrados, vamos supor. Eu vou colocar lá uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha, uma suíte, 2 quartos, um banheiro. Não, 2 banheiros, né? Porque tem a suíte. Um closet, uma lavanderia e só. Aí aqueles personalizados apareceram aqui também, ó. Olha o que ele faz, ó. Quando eu vou clicando, ó. Tá vendo aqui que vai mudando, ó? As horas, total de horas, dias úteis. Então, vamos supor, vou tirar essa varanda. Vou acrescentar um home office, ó. 131, ó. Era 121, 131. Então, aqui, ele já vai me dar o total de horas para esse projeto. Então, eu vou gastar 121 horas. Com a complexidade aplicada, que são aqueles 10% de complexidade que a gente colocou lá, eu vou ter 12 horas a mais a margem de segurança, mais 12 horas. Então, total de horas desse projeto, para eu calcular, seria 145 horas totais. E ele já vai me dar aqui os dias úteis também de trabalho. Se eu for trabalhar 6 horas diárias, eu vou ter 24 dias úteis de trabalho. Isso é ótimo pra gente já jogar ali num cronograma, tá? Próximo step meu, fazer o cronograma de modo fácil. Então, aqui eu já posso inserir isso aqui no cronograma. Eu sei que para esse projeto ficar pronto, com aquela quantidade de horas ali, eu preciso de 24 dias. Então, é uma coisa real. Para quem trabalha 6 horas diárias. E para quem trabalha 4 horas diárias, que seria 3 horas reais, são 36 dias.
Agora, a parte legal. Olha, aqui eu ativo quem que vai trabalhar no projeto. Então, vamos supor, eu vou colocar todo mundo aqui para trabalhar, tá? E aí, eu vou pegar essa quantidade de horas aqui, 145 mais ou menos, e eu vou jogar o quanto tempo cada pessoa vai gastar nesse projeto. Uma média, vou fazer uma média. E aí, tudo isso, gente, vai depender da média de tempo que vocês gastam em cada projeto. Por isso que o Temporiza ajuda muito nisso. Porque se o arquiteto diretor ele trabalhou ali, ou se a gente sabe que o arquiteto diretor ele não faz mais projeto, ele faz só um esboço, ou ele trabalha, ou ele vai na loja com o cliente, a gente sabe que ir na loja ele gasta tanto tempo normalmente, né? Ou um dia inteiro, a gente vai colocar isso aqui, tá? Mas vamos supor, o arquiteto diretor, ele vai trabalhar 20 horas nesse projeto. Aí o arquiteto júnior vai trabalhar 30, o estagiário 1 vai trabalhar 20, o 2 20. Vamos somar, quanto que tá dando aqui? 20, 30, 50, 70, 90. E o coordenador, para 145, ainda falta 55. Então, vamos pôr aqui 25 esse. E o estagiário 2 vai trabalhar 40. Aí eu acho que dá, né? 50, 60, 70, 110, 135. Falta 10 horas ainda. Vamos colocar aqui, 30, no estagiário. Aí, o que que vai acontecer, ó? Aqui ele vai me dar o total do custo da equipe no projeto. Então, ele vai multiplicar o valor, o tempo que a gente está jogando aqui, uma média de tempo que cada um vai trabalhar, e ele está multiplicando pelo valor da hora dele. Aí, somando tudo isso, ele está me dando aqui o valor do projeto, só da parte da equipe, tá? Aí, o que que é legal aqui? Vocês precisam entender essa parte. O arquiteto diretor é o que tem o valor de hora mais caro de todos. Ou seja, quanto mais eu diminuir o tempo dele de trabalho, mais eu vou ter lucro ali, porque eu consigo cobrar mais no projeto. Quanto mais tempo ele trabalha, porque ele é o que mais vale na empresa, mais caro vai ficar o projeto, porque o valor da hora dele é mais caro. Então, só para vocês terem noção. Aqui, ó, tá dando 2.275. Eu coloquei os estagiários para trabalhar mais tempo e o arquiteto júnior também. Mas vamos supor que eu ponho o estagiário para trabalhar 10 e aqui em vez de 20 eu ponho 40. Já mudou um pouco aqui, ó. Era para ter mudado mais. Peraí. Vamos pôr aqui 60. Ó. Se eu colocar ele para trabalhar mais tempo, ó, o valor aumentou. Entendam isso. A hora que custa mais, se ele trabalhar menos tempo no projeto, menos horas de projeto, você consegue ter uma margem de lucro maior. Porque aqueles que trabalham mais tempo e têm um valor de hora mais barato, o projeto fica mais barato. E aí você consegue colocar uma margem de lucro mais alta ali para você ganhar, entendeu? Aí aqui eu ponho os custos variáveis do projeto. Então, o que é variável? A RT, vamos supor aqui, R$ 100 para RT. Café, uns 50, vou sair com o cliente e vou tomar um café. Vou fazer um deslocamento, vou gastar, sei lá, vou pagar um Uber, vou gastar 200. Vou pagar um render, 800, por exemplo, adicionar custo. Eu vou colocar hospedagem, por exemplo. Eu vou viajar, vou colocar hospedagem. E eu ponho aqui 500, tá? Aí fiz tudo isso da hora que organizei mais ou menos a média de tempo que cada um vai trabalhar. Pensando sempre que o valor da hora mais cara, tentar sempre colocar para trabalhar menos nessa área, né? No começo é difícil, mas depois quando você começa a delegar mais, você consegue manusear mais e melhor esses orçamentos. Aí eu venho aqui, ó, calcular orçamento. Automaticamente ele já me dá o valor do projeto, ó. 8.850, onde o meu valor, custo de horas da equipe é esse. O custo variável, que é RT, plotagem e tudo mais. Aqui são o meu lucro e impostos, que deu 50%, que eu coloquei 15% de imposto e 20% e depois mais 10 de... Enfim, toda aquela parte que a gente configurou lá primeiro, ela tá entrando aqui e dá 50% do valor, tá? E o valor da hora do projeto, que ficou em R$ 54,63 para esse projeto aqui, porque aí ele pegou não o valor lá do custo do escritório e da equipe, tá? Aqui ele pegou o valor, já, esse valor da hora aqui, ele tá somando também lucro, imposto e custo variável também, por isso que tá dando mais, tá? E aqui vem dividido também, ó, o valor por pessoa que tá trabalhando, né? Aqui a quantidade de horas, de acordo com aqueles ambientes que a gente selecionou, a quantidade de ambientes, quantidade de horas, e aqui de novo o somatório. Ah, aqui, ó, o que a gente tem, ó, que dá 50%. É 30 de lucro, 15, então 45, e 5 de negociação. Então, se eu quiser dar 5% de desconto nesse projeto, eu posso dar sem perder nada, tá? Eu não vou estar perdendo nada. E aí aqui ainda me dá os dias estimados de cada um que vai trabalhar no projeto. Então, o arquiteto que eu coloquei 60 horas, ele vai trabalhar 10 dias. O júnior, 30 horas, ele vai trabalhar 5, e assim por diante, tá? E tudo isso eu consigo colocar, fazer um cronograma para tentar seguir o máximo possível, né? A gente sabe que ocorre imprevisto e tudo mais, então, querendo a gente, no cronograma, se são 4,2 dias, eu vou colocar, não sei, 6 dias, que a gente coloca ali uma gordurinha para não ter perigo de lá na frente ter atrasado o projeto. É melhor a gente deixar essa gordurinha para entregar antes do prazo do que colocar muito certinho ali os dias e depois atrasar o projeto, né? Aí, feito isso, então, eu tenho todos os meus dados que eu preciso, eu venho aqui, ó, imprimir PDF. E aqui, ó, se tiver para imprimir, você põe para salvar como PDF e ele já vai te dar, ó, o orçamento do jeitinho que a gente fez. Ok? Vamos pôr aqui teste. Vou salvar. E é isso. Agora, se eu quiser, eu venho aqui, ó, novo orçamento. E aí, tudo que a gente já tinha configurado, ó, tá salvo. Tá salvo aqui, eu não vou perder nada disso, né?
Esse aqui em exportar orçamento, ele vai exportar em JSON, tá? E aí você consegue reutilizar ele se você quiser importar ele de novo pra cá, pra mudar alguma coisa. Aí você exporta aqui, e depois se você precisar mudar alguma coisa naquele orçamento que você tinha feito, você vem aqui importar, coloca ele aqui dentro e aí você consegue mudar e gerar de novo. Limpar dados, se você clicar, ele vai perguntar se você quer limpar tudo, aí vai excluir tudo isso que você tinha configurado, tá? Então, aperta em cancelar, a não ser que você esteja mudando de local, alguma coisa, aí você pode utilizar essa parte. E é isso, então a gente tem aqui configurações, o somatório que vai te dar o valor do escritório e o valor sem a equipe, com equipe e sem equipe, orçamento muito fácil, você clica ali o que você tem que detalhar e as metas que eu achei incrível. E é isso. Gostaram? Espero que sim, espero que possa ajudar bastante. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. E se você ainda não conhece o plugin do Temporiza, que ele cronometra as suas horas dentro do SketchUp, você precisa desse plugin para não perder mais o tempo. Porque depois você acha que gasta 10 horas em uma sala, mas na verdade você está gastando 30. E isso acontece, hein? Então, os depoimentos que eu tenho são esses, que, eu achava que eu gastava 6 horas em um lavabo, por exemplo, mas eu estou gastando 20. E isso interfere muito nos nossos orçamentos e na nossa gestão do escritório, tá? Então, para conhecer mais, basta entrar ali no site temporiza, com 2D, .com.br, mas eu vou deixar o link aqui também. E é isso. Muito obrigada, até o próximo.